Sejam bem-vindos a mais um programa Logística em Foco. Hoje nós vamos falar para vocês sobre planejamento de demanda e para falar sobre o assunto nós estamos com a Tarsila Plenter, especialista em planejamento de demanda. Tarsila, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quem agradeço. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, sobre a sua experiência profissional para o nosso telespectador. Tá. Eu tenho trabalhado, né, nos últimos 17, 18 anos, na verdade, com comércio exterior, né? E nos últimos 8 anos, foco muito mais especializado na parte de planejamento de demanda. Né? É uma área que algumas empresas, grandes empresas, têm desenvolvido muito, porque é uma área que está focando muito na melhor entrega para os clientes. Então, o planejamento de demanda, ele vem se desenvolvendo muito grande e com empresas de varejo, até algumas outras empresas que não atuam só no varejo, também têm especializado. Então, é uma área bem dinâmica e challenging. A gente vê que, falando, né, quando fala de balança comercial, o governo também vem apostando bastante, vem trazendo cada vez mais mudanças, né? Até legislação. A gente sabe que a gente está muito atrasado, né? Mas muito atrasado, quando a gente se compara com os países desenvolvidos, né? Mas eu me recordo quando eu comecei a trabalhar com logística aqui há bastante tempo, em 1995, eu tinha um amigo que já trabalhava com comércio internacional e ele falava para mim naquela época que era a profissão do futuro, né? Ele já estava sendo muito demandado, mudou para Santos, ele estava trabalhando no Centro-Oeste, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente fala de logística, comércio exterior, de supply chain, né? Tempo é dinheiro. Exatamente. No final das contas, tempo é dinheiro. O quanto mais cedo você chega, o quanto mais rápido você faz, o quanto melhor você planeja, né, para as coisas acontecerem dentro dos prazos e da qualidade correta, né? Como é que o planejamento de demanda trabalha nesse ponto, né? Depois a gente queria até colocar também alguns exemplos. A gente estava conversando aqui anteriormente falando sobre China, né? Exatamente. Que deve ser muito fácil, né? Trazer um produto da China para cá e garantir... É logo ali. Garantir o lead time, garantir o tempo, garantir que tudo ocorra de certa forma certo, né? Vamos falar um pouquinho do planejamento de demanda e falando de dinheiro mesmo, o que ele pode trazer de economia para a organização. Exatamente. Então, na verdade, hoje em dia, o profissional de logística, ele tem se transformado num profissional que ele traz muito mais soluções para a empresa, exatamente para esse lado. O planejamento é dinheiro, então, otimizando cada vez mais recursos. Então, a partir do momento que a gente está conhecendo cada vez mais o mercado que a empresa está atuando, a gente tem uma minimização de gaps, vamos dizer, de alguns falhas nos processos de entrega para o nosso cliente. Então, hoje em dia, o profissional dessa área de planejamento de demanda, ele não só entende de uma logística, de como que funciona a entrega, por exemplo, de um fornecedor da China, mas ele também entra no detalhe do mercado. Então, ele vai entender como que é a característica do mercado, como que são os seus clientes, se o mercado demanda daquela empresa promoções e etc. Então, ele não é só agora naquele mundo fechado da logística de colocar pedido, entregar e trazer. Então, é muito mais além. O planejamento, ele realmente caminha junto, uma parte da logística que ela caminha totalmente junto com vendas e marketing da empresa. Então, praticamente lado a lado, os profissionais estão caminhando para identificar qual é o plano da empresa, né? O que a empresa planeja de vendas no período, né? E juntos identificarem quais itens que vão ser planejados, aonde que a gente vai ter promoção, em que momento que são essas promoções, para justamente a gente identificar as necessidades no melhor situação de estoque possível, para a gente quebrar o quanto menos possível falha de entrega, né, para o cliente, e no melhor prazo possível. Então, a partir do momento que a gente tem o planejamento da demanda, o que eu vou querer vender para o cliente,
Eu vou analisar a minha situação de estoque e vou analisar toda a entrega. Como que entrega o meu fornecedor. Toda a cadeia, né? Toda a cadeia, exatamente. Qual que é o lead time do meu fornecedor, se aquele produto que a gente vai fazer uma promoção, ele é da China, se ele é produzido numa planta, por exemplo, aqui no Brasil, ou se ele é numa planta aqui mesmo na América Latina. Então, tudo isso entra em consolidação nessa área de planejamento de demanda. Porque uma coisa importante, né, que algumas pessoas às vezes não sabem, que não conhecem a área, porque às vezes um produto que você produz aqui no Brasil, você pode trazer matéria-prima de 4, 5 países diferentes. Exatamente. Em localidades completamente diferentes, né, às vezes na Ásia, na Oceania, na Europa, na América. E você tem que fazer com que todos esses, às vezes 5 itens que são as matérias-primas para que você possa produzir aquele seu produto, você tem que fazer com que eles cheguem no momento certo, né? Exatamente. Sendo que da China pode chegar com 60 dias, com 90 dias da Oceania, com 10 dias da América do Sul, né? E como fazer com que isso aconteça, né? De forma sincronizada. Então, mesmo nessa, você tem que entender muito bem o seu fornecedor. Então, por isso que essa questão, mesmo os fornecedores, por exemplo, na Ásia, fornecedor, por exemplo, da Malásia, ele também compra componentes que são, eles fazem a importação para a produção. Então, eu também tenho que entender, por exemplo, se eu tiver uma promoção muito grande de algum item que vem da Malásia, que ele também vai ter que iniciar toda a compra e a cadeia de suprimentos dele também é carregada nessa questão do lead time. Então, com tudo isso, eu preciso conhecer todos os fornecedores e quais são os prazos que eu posso suportar a flutuação dessa demanda com o fornecedor. Fácil, né? Muito simples. Uma coisa importante que a gente sabe que a logística e supply chain como um todo, né, a tecnologia está inserida no nosso mundo, não tem como fugir. E agora cada vez mais, porque às vezes os processos já estão muito bem desenhados, né? Você não consegue mais mexer no processo, você não consegue às vezes mais mexer no produto, né? Porque você já trabalhou em embalagem, você já trabalhou tudo que tinha que trabalhar no produto, e agora é tecnologia, né? A tecnologia cada vez mais surgindo novas tecnologias, novos modelos, na realidade, através da tecnologia. E para o planejamento de demanda, o que de tecnologia é utilizado que ajuda? Qual a ferramenta utilizada para ajudar? Né? Hoje em dia, temos alguns sistemas que trabalham com, por exemplo, forecast estatístico. Então, existem vários cálculos estatísticos que nos suportam com, por exemplo, as demandas passadas, né? Por exemplo, como que foi o ano passado a performance de vendas de tal item? Porque hoje em dia Você tem até sazonalidades, exatamente. Né? Eu não tenho só a parte do desenvolvimento de uma gama de produtos. Eu realmente tenho que entrar, às vezes, no detalhe do item. Como que performou aquele item no ano passado? E esse tipo de sistema nos ajuda a prever o futuro. Então, assim, eu performei esse item desta forma, mas eu tenho que recordar, por exemplo, que eu fiz algumas promoções durante o período. Tem empresas, por exemplo, que fazem campanhas de Dia dos Pais, campanhas de Dia das Mães. Então, com certeza, esses períodos são períodos de pico. E o forecast estatístico que nos traz do ano passado, ele vai nos trazer essa sazonalidade do mercado. Então, tudo isso dá o suporte. O que talvez é um grande desafio é realmente algum lançamento. Então, um produto novo, extremamente novo no mercado, que às vezes eu não tenho uma comparação de como a gente chega perto, junto com o marketing, né, do que vai ser aquela venda daquele produto, mas não exatamente como ele foi, porque é uma coisa nova. Você tem um planejamento de quanto vocês entendem que aquele produto vai vender, quanto ele está. Exatamente, e é por isso que eu falo sobre a proximidade das duas áreas. E a proximidade e o conhecimento, a logística, ela traz esse conhecimento do estatístico. Ela suporta marketing e vendas com todo esse conhecimento do estatístico. Então, a gente trabalha com essa visão do ano passado, ou de 24 meses atrás, ou até 36, dependendo. Tem itens que, às vezes, eles têm uma vida longa, mas tem itens que têm uma vida muito curta. Tudo depende da quantidade de inovação que a empresa trabalha, né?
Então, é bem significativo. E também dá suporte, por exemplo, eu vou lançar um produto novo e eu vou descontinuar o produto antigo. Então, assim, esse produto novo, ele vai entrar com preço diferente no mercado? Se ele for entrar com preço mais caro, talvez ele venda um pouco menos do que vendia o passado. Se ele vai entrar com preço mais barato, que às vezes acontece, fizeram algumas melhorias, conseguiram reduzir o custo do produto. Plano de marketing, exatamente. Então, eu vou conseguir ali reduzir o preço, eu vou vender mais. Então, o planejamento da logística vai ser um pouco diferente. Eu vou pegar aquela demanda no mercado, eu vou analisar minha situação de estoque e eu vou projetar com os meus fornecedores aquele crescimento diferente. Uma coisa importante, né? Acho que você está falando de um item, né? Isso. Você falou um item. Você dá um exemplo hoje, por exemplo, que você trabalha quantos itens aproximadamente? Mais ou menos uns 500 itens. Pois é. Então, você está falando de planejar um item somente. Exatamente. Né? E aí, quando nós entramos, acho que importante para quem queira conhecer a área, né? Às vezes, legal, vou pegar um item, vou planejar. Não, você vai pegar 500. Eu trabalho com empresas que têm 18 mil itens. Exato. Né? E de produção, né? Porque a gente fala do varejo, você não exporta nem importa tudo, né? Só às vezes um pequeno pedaço que eles têm 100 mil itens. Mas indústrias com 18 mil itens. Né, e até mais, existem indústrias até mais, aí complica um pouco mais, né? Quando a gente fala de sistemas, é complexo. Aí você precisa cada vez mais da tecnologia. Exatamente, para te ajudar, né? Se você não tem a tecnologia, muito bem mencionado, se você não tem uma tecnologia por trás para te dar o suporte, é fadado ao fracasso. Realmente é muito difícil você conseguir suportar todo o plano sem você ter um suporte tecnológico. A gente vai para o nosso intervalo e eu queria que você falasse no próximo bloco um pouquinho sobre S&OP, né? Acho que é uma sigla que poucas pessoas conhecem, mas muito importante. Né? Mas ela está se tornando mais conhecida. Vamos lá. Voltamos já. Estamos de volta. Tarsila, fala pra gente agora sobre o S&OP, né? Para ser um pouco mais simples, né? O S-E-O-P, né? O que é o S&OP? Eu vou contar para vocês o que é o S&OP. S&OP é uma sigla, né, em inglês, que é Sales and Operation Planning, desculpa. O Sales and Operation Planning é exatamente, traduzindo para o português, né? Vendas e o plano operacional, né? Então, o S&OP é um ciclo mensal que ele olha todo o plano, né? O business plan, o plano de forecast da companhia e transforma esse plano, nem sempre, às vezes o plano do business plan da companhia está 100% junto, né? Mas ele está ao máximo possível junto. E se faz todo um ciclo de reuniões mensais olhando o plano futuro. Nesse plano futuro, onde se olha 100% próximo, o próximo mês, e os 6 meses um pouco mais amplo, mas não tão próximo que nem o próximo mês, e o próximo ano. Então, nesse Sales S&OP, ela começa com a primeira reunião, que é uma reunião de marketing e vendas junto com logística, com a área de planejamento de demanda. Então, nessa reunião, a gente vai discutir quais são as promoções, qual é o nosso forecast de vendas, como está sendo a minha performance, como eu estou entregando para o meu cliente, se eu tive falta de estoque, se eu não tive falta de estoque, se eu tenho plano de algum fornecedor deixar de entregar ou não. Então, essa é a primeira reunião do S&OP, que é um ciclo de reuniões. Dessa reunião, a gente sai com um número, esse número, mais uma vez, o sistema vai nos ajudar, a gente imputa esse número no sistema, isso nos retorna, né, com um número que a gente vai fazer a próxima reunião, que são com os nossos fornecedores. Então, eu vou tirar aquele número que o mercado quer, para a gente
colocar no estoque e vou passar para o nosso fornecedor. Então, já é a segunda reunião do ciclo de SNOP, é a reunião com os fornecedores. Nessas reuniões com os fornecedores, eles vão nos passar todas as restrições. Por exemplo, essa promoção que você pretende fazer com esse item, eu não tenho capacidade de atender, a minha fábrica não consegue atender. Ou eu tenho um componente que vem da China, por exemplo, e eu não consigo que ele chegue no tempo para poder fazer essa produção. Se você quiser dar continuidade, você tem que buscar um outro fornecedor. Exatamente, ou busca um outro fornecedor, ou a gente busca fazer alguma promoção de um outro item, como às vezes tem essa capacidade de balanceamento de itens. Saindo dessa reunião, a gente vai para uma próxima reunião, que é uma reunião de consensos. Aí a gente passa por um certo nível de gerência dentro da companhia, onde a gente vai levar todas as restrições e todo o nosso plano operacional. Então, tudo aquilo que a gente planejou com vendas e planejou com a planta. Essas são as nossas, esse é o nosso cenário, esse é o nosso planejamento. Nessa reunião de consensos, praticamente todos dão a mão e vamos juntos, ok? Estamos juntos, ou se passa algum tipo de escalonamento, vai para a próxima reunião, que é uma reunião executiva, onde estão ligados todos os diretores e, às vezes, até a presidência da companhia, para poder fechar esse ciclo de planejamento. Então, lá tem escalonamento. Que acaba se tornando a meta, né? Exatamente. Ele sai do planejamento e se torna Exatamente. A meta. E também é uma reunião que suporta, às vezes, algumas decisões do corpo de direção. Então, às vezes, saem algumas decisões, por exemplo, de aumentar linhas de produção, ou mesmo algum corte, ou, às vezes, você aumentar a capacidade de vendas, porque a gente está vendo que o item está performando muito bem, então a gente tem que aumentar esse plano. Então, assim, ela dá praticamente um suporte na parte operacional para a direção na tomada de decisão. Isso eu acho que a gente entra do que nós falamos, né? Que tempo é dinheiro, né? Então, Exatamente. Planeja errado, não chega, não entrega, demora demais o lead time de entrega, né? Porque é o que todo mundo, que quem não conhece logística e precisa entender, é que o produto, quando você compra, por exemplo, um produto de fora, você normalmente paga antecipado. Né? Normalmente você já paga ali o teu invoice e teu dinheiro está ali parado. Exatamente. Né? E nós no dia a dia estamos acostumados a comprar e receber. Né? A comprar e pegar ali na prateleira. Exatamente. E agora cada vez mais com o e-commerce a gente compra, mas é um prazo muito curto ali que seu dinheiro está ali investido para você utilizar. E quando é uma ferramenta de trabalho, né, ou é um produto para que você dependa dele para o seu trabalho, para você vender, para você se capitalizar de novo e para você poder reinvestir o seu dinheiro, é só imaginar investir R$1 milhão e ele demorar 60, 70 dias, e aí você ainda tem que produzir, você ainda tem que fazer um monte de outras coisas e acaba você ficando aí 100, 120, 150 com dias dinheiro parado, com o seu capital ali parado, né? E acho que essas ferramentas vêm para ajudar nesse processo todo, né? Porque às vezes 1 dia, 2 dias, porque quando a gente fala que está muito desorganizado, você ganha 30 dias. Mas quando você fala que o processo já tá organizado e a gente tem metas agressivas, né, você tem que cada vez mais diminuir, às vezes, horas, né, às vezes. Exatamente. Que fazem diferença no final das contas. Você pega o seu capital investido, faz uma grande diferença. Né? Queria te perguntar sobre a área, como é que está hoje, como é que você vê o planejamento de demanda hoje, as empresas utilizando o SNOP? Você entrou há 17 anos, né? Sim, você falou entre comércio exterior. 17 anos na área. Fala um pouquinho do que era 17 anos atrás e como é que você vê hoje isso no mercado, né? Eu acho que as empresas têm investido muito nessa área, né? Porque ela é uma área, inclusive, que ela vem trazendo projetos de redução e melhoria. Então, por exemplo, nós tivemos um projeto, que foi um projeto bem longo, mas com fornecedores na China, por exemplo, que a gente, com o planejamento de toda a demanda que a gente estava fazendo para toda a América Latina, a gente conseguiu entender que a gente tinha um plano bem sólido para aquelas companhias chinesas conseguirem reduzir o lead time delas de produção.
Então, nós implementamos em vários fornecedores chineses, por exemplo, eles se baseavam no nosso forecast para fazer compra de componentes, para se preparar, fazer toda a preparação da planta deles. E a gente ganhou com isso o quê? Redução de lead time. Vai ser em toda a cadeia também. Em toda a cadeia, exatamente. Então, assim, lá, reduzindo o lead time do fornecedor, consequentemente, eu vou reduzir a quantidade que eu tenho que ter no meu estoque. E dinheiro parado. Então, qualquer aumento de estoque que eu tenho é custo de capital para a empresa parado, e isso é uma desvantagem, vamos dizer. Então, quanto menor o meu lead time de fornecedor e de transporte também, é claro que produtos que vêm da China, obrigatoriamente eu tenho um lead time muito grande, porque a distância é muito grande. Só de transporte ele já... Exatamente. Então, assim, o estoque já tem que ser maior. Então, assim, qualquer 1 ou 2 dias que eu consigo que o meu fornecedor reduza o tempo de produção dele, já traz lucro para a minha empresa, para eu conseguir diminuir a quantidade de estoque que eu tenho com aquele produto. Então, isso é uma vantagem muito grande para as companhias, e eu acredito que as companhias cada vez mais vêm investindo nessa área para trazer realmente solução. Então, às vezes tem empresa que fica, se pega muito na questão, poxa, eu preciso descobrir uma forma de eu ter uma tributação diferente. Sim, é importante, mas às vezes... essa situação, por exemplo, de entrega de fornecedor, a quantidade de lote, a quantidade de compras que eu faço, às vezes uma consolidação de carga de vários fornecedores para poder fazer a importação. Isso você ganha, às vezes, uma vantagem competitiva muito maior do que você só se pegar na questão da tributação no país, que é uma coisa muito forte que a gente tem, né? Às vezes você não consegue fugir disso. Se você melhora, às vezes, um pouco, ok. Mas, às vezes, você consegue ter ganhos muito maiores trabalhando com toda a cadeia. Eu acho que uma pergunta interessante, né, as pessoas... Tem muita gente querendo trabalhar com comércio exterior, e a gente vê que no Brasil funciona assim, né? A gente começa a falar muito sobre logística, todo mundo quer trabalhar com logística. A gente começa a falar muito sobre comércio exterior, todo mundo quer trabalhar com comércio exterior. Começa a falar do agropecuário, do mercado que está indo, todo mundo começa... E acho que, de certa forma, tá certo, né? Vamos para o lado que tá se desenvolvendo, que tá trazendo mais recursos. Quais são as habilidades de um profissional que gostaria de trabalhar aí com planejamento de demanda? Eu acho que é um profissional... Você não entrou direto na área, né? Provavelmente foi... Não, na verdade, assim, eu comecei realmente na área de comércio exterior, né? Trabalhando com importação, exportação. Então, isso me trouxe uma bagagem boa para eu conhecer o fornecedor. Né? Então, o fornecedor eu acabava conhecendo, eu tive um background muito grande de como que era o fornecedor e exatamente como que a gente trabalhava com o fornecedor externo, que hoje, teoricamente, é uma das maiores complexidades que a gente tem, é o fornecedor de fora. E, por outro lado, começar a entender mais de mercado. Então, assim, para um profissional que quer entrar na área de planejamento de demanda, ele tem que ter a flexibilidade, vamos dizer, de entender das duas pontas. Então, ele tem que realmente entender como que funciona um processo produtivo, como que funciona um lead time de fornecedor, como que funciona um embarque, como que vem um produto, até, às vezes, detalhes de comércio internacional, e também começar a entender mais de mercado. Ter uma visibilidade, por exemplo, até mesmo no supermercado, né? Nossa, como que... chega tantas qualidades de iogurte, por exemplo, numa gôndola, né, de mercado. Então, isso realmente é desafiador para, às vezes, um profissional que sempre pensou, falou assim, não, eu só trabalho com a entrega da logística. Então, realmente é um outro lado, e você desenvolver um outro lado que, sinceramente, é fascinante. Legal, Tarsila. Obrigado. Né? Acho que cada vez mais esse tipo de informação é muito importante. Eu falo muito logística, ainda uma caixinha de surpresas ainda no Brasil, né? Porque de certa forma ainda é muito novo no Brasil, comércio exterior, todo esse novo modelo de trabalho, né? E é muito legal a gente poder levar isso para o
nosso Legal. telespectador. Obrigado Tá joia. novamente por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que Espero que agradeço. você possa voltar mais vezes. Pode me chamar. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembrando a todos vocês que perderam qualquer um dos nossos programas, você pode checar no YouTube ou no Facebook, que é o programa Logística em Foco. Até a próxima.